Bom dia, caros irmãos e irmãs, que têm participado conosco em estudos de escola dominical, pelo online, e é um prazer estarmos aqui novamente. Estamos fazendo isto hoje de uma maneira bastante feliz também, porque estamos voltando aos estudos presenciais na escola dominical. Então, enquanto vocês estão ouvindo esta aula, tem um grupo também, certamente reunido presencialmente, lá em classe de escola dominical no templo da Igreja Metodista aqui em Lorena. E você está convidado também para estar conosco presencialmente, não é, quando for possível. Mas nós decidimos que ainda continuamos sempre com estudos gravados, seja através de mim, através dos outros professores, mantendo estudos online também para aqueles que ainda não podem estar conosco por algum motivo, né? Mas que desejam estar recebendo os estudos. Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Senhor, nós agradecemos por mais esta oportunidade preciosa de estarmos, Senhor, refletindo sobre as coisas do Teu reino, sobre a Tua palavra, palavra da verdade, palavra de vida. Fazermos isso, Senhor, em dias difíceis para toda a humanidade, e é então para nós, Senhor, uma alegria, um prazer, uma honra podermos receber os Teus conselhos, Senhor, mediante a Tua palavra, que é a Bíblia, Senhor. Nós agradecemos, pedimos que o Senhor esteja falando conosco, a cada um, de maneira poderosa, Senhor. Aqui estejamos, ó Deus, também através de nossas vidas, sendo usados por Ti para ajudarmos a outros tantos necessitados da vida abundante que só o Senhor Jesus pode nos dar. Eu oro, agradeço e peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós temos estudado durante esses domingos todos, eu, Silvana, não é? É hora um, hora o outro. Nós temos estudado ao redor da temática da maturidade cristã, uma temática que foi editada em estudos em diversos aspectos pela editora Angular, na revista Em Marcha, e ela é dedicada a pessoas adultas na igreja, não é? Jovens e outros adultos. E são estudos que têm sido muito ricos, né? E no domingo passado nós encerramos essa questão de um olhar sobre a maturidade no que se refere a como lidarmos com os mistérios da vida, aquilo que para nós ainda não foi revelado de uma maneira plena, não é? E que muitas vezes pode estar essa forma de nos relacionarmos com este tema poderia estar nos prejudicando em nossa maturidade, não é? Em nosso crescimento espiritual. E agora hoje nós pretendemos aqui online e também lá presencialmente, não é? Talvez ao mesmo tempo que você está ouvindo aqui, outros estão debatendo essa temática lá no templo, não é? Para o qual você também está convidado já, como já dissemos. Hoje a temática é a maturidade no que diz respeito ao serviço cristão, não é? Como que é esse relacionamento? Maturidade cristã e serviço cristão. Bom, nessa linha então que nós queremos e desejamos prosseguir o nosso estudo, não é? Bom, o texto base mesmo para nós é uma das cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ao seu discípulo, como ele dizia, ao seu filho espiritual, né, Timóteo. Ele escreveu 2 cartas e então nós estamos baseando mais na segunda carta. Agora, diga-se de passagem que essas 2 cartas de Paulo a Timóteo
e também uma outra carta, uma terceira carta, a um discípulo chamado Tito, são cartas chamadas de cartas pastorais. O que seriam essas cartas pastorais? São cartas de orientação, orientando a liderança da igreja, né? Mais especificamente aqui no caso, o pastor da igreja, o líder da igreja, né? O chefe ali, o soldado-chefe ali, vamos dizer, o sargento ali daquele batalhão. Então Paulo está dando orientações a respeito do serviço desempenhado por esses servos, não é? Então Paulo está preocupado com esse aspecto, não é? E ele então visa o desempenho. Ele diz assim, diante de muitas heresias, diante de muitos falsos mestres, como nós já temos falado em outros estudos, heresias, meus irmãos, que até hoje, não é, assustam a igreja, perturbam a vida da igreja com falsos ensinos, falsas doutrinas. Então isso pode muitas vezes desanimar a liderança, as lideranças da igreja e mesmo os crentes. Então nós temos que reagir diante disso. E Paulo diz, numa conduta fiel à pregação do evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo, como convém, como cabe bem a um bom soldado de Cristo e a um obreiro aprovado aos olhos de Deus. Não é que maravilha podermos ouvir esta frase de Deus, muito bom, servo bom e fiel. Não é? Então, é sobre o serviço cristão, sobre as expectativas de Deus para a nossa vida, o nosso desempenho como bons soldados de Cristo, no cumprimento da nossa missão, do nosso chamado. Qual é o chamado? Então, nós podemos, inclusive, adiantar certas questões que talvez ficariam para o final do estudo, mas que podem ser bem apropriadas nessa altura já do que temos falado, né? Qual tem sido o meu chamado? Eu tenho consciência, eu tenho ciência de para o que o Senhor está me chamando, ou para o que o Senhor me chamou no corpo da igreja. Qual é o meu dom? Qual tem sido o meu desempenho? Eu tenho sido fiel? Eu tenho colhido frutos? O Espírito Santo, Jesus tem colhido frutos do meu trabalho? Não é? Qual é o meu desempenho? Qual é o meu serviço? Como Tiago diz, como eu tenho revelado a minha fé através das obras que eu realizo no nome de Jesus, pelos dons que o Espírito Santo tem me dado. Então são perguntas que cabem muito bem aqui. E aí então eu peço que vocês tenham aí aberta a Bíblia de vocês lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. E aí nós estamos basicamente entre os versículos 6 ao 14. Mas certamente que também vamos abordar, né, outros versículos da carta como um todo também, né? Mas a princípio, por exemplo, queríamos aqui estar citando o primeiro versículo que separamos, que é o versículo 6. Não é? Os estudiosos, né, os teóricos, os teólogos, eles parecem que concordam a respeito de uma característica que talvez o discípulo Timóteo tivesse, que seria uma característica de timidez. Né? Talvez ele fosse um pouco tímido, pouco ou muito, não sei, não é? Mas corajoso, porque era mais um agravante para que ele não cumprisse a vontade de Deus, mas ele estava ali, sendo fiel na sua missão de liderar a igreja. Mas Paulo talvez esteja percebendo essa característica, mesmo porque diante das heresias, dos falsos ensinos, falsos ensinamentos, os falsos mestres, os falsos profetas
como já temos dito em outros estudos, né, perturbavam a vida da igreja, perturbavam o trabalho da liderança, tiravam pessoas do corpo de Cristo, afastavam pessoas, corroíam a fé dessas pessoas, não é? Então, são características que nós temos que pensar. Quem sabe eu tenho alguma característica na minha personalidade que pode estar comprometendo e apagando essa chama do Espírito Santo na hora que eu preciso trabalhar na obra do Senhor, realizar uma obra segundo o chamado que o Espírito Santo tem feito e tem me bloqueado, tem me estacionado no meu crescimento, na minha maturidade cristã. E aí é onde Paulo escreve para Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 6. Vamos ler o versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo já havia sentido essa experiência pessoalmente, não é? Se nós abrirmos lá no livro de Atos, que fala muito dos Atos dos Apóstolos, né? Lá no capítulo 13, nós vamos ler quando Paulo, a igreja está reunida em oração e adorando a Deus, e o Espírito Santo então diz a eles: separem-me a Barnabé e a Paulo, a Saulo, né, como eles chamavam, como era o seu nome original, e a Saulo, porque eu tenho uma obra para que eles a realizem. Então eles separaram os dois, oraram em jejum e impuseram, né, as mãos sobre as suas cabeças. Então aí Paulo e Barnabé saem para uma das suas viagens missionárias. Então Paulo sabia o que significava ter mãos sendo impostas sobre a sua cabeça, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, numa unção para uma obra específica. E aí isso precisa ficar claro para nós. Eu estou sendo fiel ao meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu serviço? Como eu me envolvo no serviço da igreja? Ou eu tenho boicotado a mim mesmo, né? Eu tenho sido um crente assistente da obra. Nós não somos chamados para assistir à obra, mas nós somos chamados para cooperarmos na realização dessa obra, que é a obra de evangelização, através dos dons que o Espírito Santo tem nos dado. E aí Paulo diz: peço que você reavive o dom de Deus que está em você. E aí, lá no versículo 8, ele já diz o que é que pode estar apagando essa chama do Espírito Santo no serviço que eu devo realizar e para o qual eu estou sendo capacitado, empoderado pelo próprio Espírito de Deus para fazer, e eu tenho sido infiel ou fiel, né? Pode ser a timidez. E aí Paulo diz assim: não se envergonhe do testemunho. Então nós temos que falar a tempo e a fora de tempo, como diz na carta a Timóteo. A tempo e a fora de tempo temos que dar o nosso testemunho, seja através das palavras, seja através do louvor, seja através da nossa vida, pelos nossos serviços prestados à igreja, ao corpo de Cristo, e prestados à comunidade onde nós vivemos, à sociedade, à cidade, ao país, enfim, ao mundo, para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas obras, pelos dons que o Espírito Santo tem nos dado,
né? Sejam obras sociais, sejam obras de auxílio, de apoio, de aconselhamento, de voluntariado, não é? De serviço de saúde, de socorro, não é? São diferentes, é um leque de opções, meus irmãos, que nós temos para realizar, seja mesmo de pregação direta da palavra, seja através dos inúmeros meios que Deus tem nos colocado. Qual é a minha ação? É o trabalho com crianças, com jovens, de incentivo, de discipulado. Quer dizer, qual é o trabalho que eu tenho realizado para o meu Deus? Então, muitas vezes a timidez, aí outras características negativas, baixa autoestima, medos, inseguranças, perdas, enfermidades, depressão. Olha, meus irmãos, são tantas características. O que pode estar me boicotando como um membro do corpo de Cristo, e eu estou deixando o corpo ser minado pela minha falta de participação? No versículo 9, Paulo vai dizer: ele nos chamou com santa vocação. Vocação, a vocare, a origem da palavra é chamado. Nós somos salvos para implantar o reino de Deus, não é? Para ajudar a implantar o reino de Deus. Então, nós não podemos ficar como assistentes no corpo de Cristo, como críticos no corpo de Cristo, não é? Nos limitarmos a essas funções. O versículo 13, não é? Ou melhor, 11 e 12, Paulo se lembra que ele mesmo foi designado para ser pregador, não é? Para ser apóstolo e para ser mestre, não é? E a ele mesmo fala, né, nos seus escritos: uns foram chamados para apóstolos, para mestres, não é? E para intercessores. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Né? Qual é o meu chamado, meus irmãos? Será que eu me contento a ir à igreja aos domingos, seja de manhã, seja de noite? Talvez participar de um culto de oração durante a semana, pedindo bênçãos particulares, sem ter um envolvimento maior na salvação do mundo? Na obra de evangelização? E no cumprimento da ordem de Jesus em ide por todo o mundo e pregai e fazei discípulos e discípulas? E aí Paulo continua: mantenha o padrão. Mantenha o padrão. Qual é o padrão? O padrão, meus irmãos, está lá na grande lista em Hebreus dos heróis da fé. O padrão são os grandes heróis da Bíblia. São os servos do passado e do presente. São servos como Lutero, como Calvino, como John Wesley, como Billy Graham e tantos outros, não é? Mas como Abraão, como Josué, como Pedro, como Paulo. Esse é o padrão. Qual é o padrão que eu tenho seguido? E o padrão maior, que é Jesus, não é? Sermos como Ele. Então mantenha o padrão das sãs palavras, com fé e com amor, mediante o poder e a ação do Espírito Santo. Aqui é importante, o poder não é nosso, meus irmãos. E nós precisamos prestar atenção, não somos nós que possuímos o Espírito Santo, mas é Ele que nos possui, é Ele que nos usa, é Ele que nos capacita, é Ele que nos envia, é Ele que nos motiva, que não nos deixa desanimar e que nos convence e que nos exorta. O poder é dele, é Ele que nos capacita. E aí a Bíblia diz: Ele efetua em nós tanto o querer como o executar.
basta eu responder: eis-me aqui, como é o padrão dos servos e das servas de fé. Aí, 2 Timóteo, isso no capítulo 2, indo além agora do capítulo 1, né? No versículo 3, Paulo então diz: estou sofrendo, ele diz, né? Por isso eu estou sofrendo, desde que eu estou cumprindo este dom, este desígnio do Espírito Santo para a minha vida, não é? Eu estou padecendo sofrimentos. A Bíblia diz que todos os que querem seguir ao Senhor padecem sofrimentos. Há um compromisso de vida, meus irmãos, não é? E aí Paulo chama Timóteo e diz para ele lá no capítulo 2, versículo 3, participe dos meus sofrimentos. Participe dos meus sofrimentos, não é? Nós queremos participar dos sofrimentos de um servo e de uma serva de Deus? Ou temos feito, parte dessa igreja nova do século 21, que só quer receber bênçãos, mas não quer renunciar à sua vida pela missão, pelo ministério, pelo chamado do Espírito Santo, como os servos do passado fizeram. No versículo 15 do capítulo 2, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado e digno e conhecedor de sua palavra, Então, pessoas que estudam a palavra de Deus, que conhecem a palavra, que têm a palavra certa no momento certo, né? Para a pessoa certa, para o mundo carente, né? E que faz as obras nem sempre falando, mas vivendo aquilo que prega, para convencer de fato as pessoas pelo amor, pela moderação e pelo poder. E aí pregar a palavra todo o tempo, como dissemos, está lá no capítulo 4, no versículo 2. Palavra para nos corrigirmos mutuamente, para corrigir, exortar a outros que estão caminhando para a perdição, e com amor ajudar essas pessoas a compreenderem a verdade e compreenderem, perceberem a mentira que o inimigo coloca, os enganos que o diabo tem colocado na sociedade, no mundo em que vivemos e até no meio da igreja. Repreender, exortar com paciência e com doutrina, embasado na palavra, não naquilo que eu acho, mas naquilo que Deus fala na sua palavra. Bom, aí Paulo então está exortando especialmente Timóteo quanto a essa timidez, essa vergonha, e ele diz então: reavive o dom, não é? Reavive o dom. E assim como Paulo também vivenciou quando ele foi enviado para uma das suas viagens missionárias, como já dissemos, não é? E aí Paulo, ele tem uma alegria, não é um orgulho, mas é uma satisfação, uma paz interior, quando ele vê que a morte está chegando, que o seu martírio está chegando, não é? E ele então, em paz, ele pode dizer lá na palavra, lá em Atos 26, 19, não fui desobediente à visão celestial. Podemos dizer isso, meus irmãos, quando estiver chegando a nossa hora em que o Senhor estiver nos chamando para ir com Ele, nós estaremos em paz, poderemos dizer: não fui desobediente à visão celestial. Mais ainda, lá em 2 Timóteo 4,7, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos poder dizer isso? Será que vamos poder colocar esse epitáfio no nosso túmulo? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé? Terminei, completei, combati o bom combate como um bom soldado de Cristo. Vamos estar prosseguindo, né? Meus irmãos,
Reavivar significa acender a chama ou reacender a chama, não é? Alimentar a chama. Alimentar a chama como, meus irmãos? Pela presença do Espírito Santo, pela busca do Espírito Santo, pela leitura da palavra de Deus, da Bíblia, pela comunhão com os irmãos, pela oração, pela nossa participação nos atos de piedade, não é? E aí, como temos dito, também pelo nosso envolvimento no serviço cristão. Crente desanimado é aquele crente que não se sente parte de um corpo. Ele não produz, ele não vê frutos, não é? E aí ele se desanima, ele talvez veja, até admire outros irmãos, queira ser como outros irmãos ou até mais neste trabalho de produzir frutos e de exercitar os seus dons, mas talvez aquelas características de medo, de baixa autoestima, timidez, da falta de confiança, falta de fé, isso está boicotando a vida desse crente como obreiro aprovado aos olhos de Deus. O que é reavivar? Acender a chama é inflamar a mente. Inflamar é aquecer o coração. Somos um povo chamado de povo do coração aquecido. E aí, Jesus, lá em Apocalipse, numa das suas cartas às igrejas, ele diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Não é? Aconselho-te que você volte ao seu primeiro amor, ao seu primeiro encontro. Quando foi que você se descobriu fazendo parte do corpo de Cristo, de um plano maior de salvação, e você fez a sua profissão de fé pública, você foi batizado, quando você teve consciência de que você precisava, né, e precisa do sacrifício de Jesus para a sua salvação, para a minha salvação? Quando foi? E quando foi que eu me senti o coração aquecido, encantado, apaixonado pelo meu Deus, por Jesus, pela presença do Espírito Santo? E como que foi? Como é que eram os meus primeiros, o meu envolvimento? Isso eu perdi, não é? Eu estou deixando. Reavive esse dom. Volte-se, volta para o seu primeiro amor, né? Para o seu primeiro encontro, para a sua primeira experiência de amor com Jesus, não é? No Espírito Santo, de misericórdia, desse Deus presente, Emanuel conosco, esse Deus infinito, que ao mesmo tempo que é onipotente, Ele quer habitar dentro de nós. Hebreus, então, está também nos exortando lá no capítulo 12, versículo 12 e 13. Fortaleçam-se, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos trêmulos, fortaleçam os joelhos vacilantes, os pés cansados, as pernas desanimadas, o olhar cabisbaixo. Levante a cabeça, não é? E façam caminhos retos para os seus pés. E retome a sua jornada cristã com vontade, confiantes que o poder não é seu, o poder é do Espírito de Deus em nós. Não é? E reacenda essa chama. Não apagueis o Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Então que fique claro para nós, nesse primeiro estudo de hoje, nessa temática, meus irmãos, é que o serviço é uma marca da identidade de uma igreja madura. O serviço, mediante o quê? Mediante o oferecimento dos nossos dons. Dons que não são nossos, foram dados pelo próprio Deus a nós, para que o administrássemos, não é? Para contribuir com o reino de Deus na terra. E é quase que uma causa e ao mesmo tempo efeito, não é?
o amadurecimento da igreja e o serviço. Então, uma igreja madura, ela trabalha, ela produz, ela exerce com galhardia o serviço cristão, não é? Ela é uma marca de serviço no meio da comunidade onde ela vive, não é? Em todas as áreas em que a sociedade clama por socorro. Então a igreja se faz presente nos hospitais, nas cadeias, nos asilos, nos orfanatos, nos grupos de apoio a dependentes químicos, a famílias destruídas, a pessoas que estão carentes de socorro psicológico, de aconselhamento na palavra de Deus, de saúde, de remédios, de consultas. Então, meus irmãos, na educação, tudo mediante a palavra do Senhor e mediante os dons que o Espírito Santo e mediante a ação do Espírito Santo em nós, através de nós, o nosso envolvimento com esse trabalho. Então a igreja madura produz, ela revela uma das marcas que é o serviço, mas também em contrapartida, quanto mais nós executamos o serviço cristão, mais nós nos amadurecemos e somos amadurecidos, porque não fugimos, não é, das coisas, mas enfrentamos os problemas, os obstáculos. Então nós vamos também com o serviço vai nos amadurecendo mais e mais. Quanto mais comunhão com Deus, a igreja mais se amadurece, mais ela trabalha. Quanto mais ela trabalha, mais ela amadurece na vida, no reino de Deus e para o reino de Deus. Agradecemos a Deus por esses momentos. Por hoje podemos parar por aqui. Se Deus quiser, no próximo domingo concluímos este estudo. Deus nos abençoe. Amém. E obrigado.